Olá, Deus abençoe você, a sua família, os seus caminhos. Mais uma vez aqui nesta programação, no programa Ponto de Luz, eu quero começar o programa deixando já à sua disposição a nossa central telefônica. Hoje eu tenho ali o pastor Nixon, juntamente com a equipe de pastores. Pastor Nixon, todos aqueles que desejam falar conosco, independente da sua religião, podem ligar para a gente. Pode ser pelo WhatsApp, pastor Wilton, pelo DDD 011 3573 3500, ou se ela quiser ligar agora, estamos prontos para atendê-la, para atendê-lo pelo DDD 92 2123 3202. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor Nixon e ao final, ao término da programação, o momento de oração. Bem, eu quero começar o programa falando com você mais sobre o que teremos nessa quarta-feira. Nós daremos sequência a esse assunto. Nós vamos falar sobre o lugar revelador. A palavra de Deus fala de um lugar existente na Bíblia, um lugar onde há uma separação, um lugar de revelação. E nós vamos tratar deste assunto nessa quarta-feira. Esse lugar. Que lugar é esse, pastor Wilton? Eu peço para você trazer nessa quarta-feira a sua Bíblia, o dia todo, principalmente 19 horas, nós teremos aquele momento também de estreitarmos a nossa aliança com o Pai, momento de comunhão, momento de batismo com o Espírito Santo, de buscarmos a presença de Deus e falar sobre esse assunto. Um lugar conhecido na Bíblia como um lugar revelador. Se prepare, tá bom? Na Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo. E eu vou colocar para você agora testemunhos de pessoas que, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo, elas foram cheias de vida, né? A vida dessas pessoas mudou completamente, mas uma mudança que acontece de dentro para fora. Eu já volto. Eu não sabia o porquê, mas eu vivia angustiada, né? Então, isso veio desde a minha infância. Então, assim, chegou um ponto que nada mais me satisfazia. Eu usava drogas, maconha, cocaína, comecei a beber também, a fumar. Quando eu fumava, eu achava que eu fazendo aquilo ia aliviar, né, a minha angústia, porque eu sentia uma angústia dentro de mim e eu não sabia o porquê. Eu não era feliz, eu não tinha paz. Dentro de mim tinha um sentimento de tristeza, de vazio. E eu buscava preencher dessa forma. E cada vez mais eu era mais nervosa, eu era mais incompreensiva, mais agressiva com as pessoas. Até que o meu fundo de poço foi quando eu já não dormia mais, né? Eu via vultos, eu tinha medo. Depois de uma fase, né, alguns anos assim da minha vida, eu cheguei a uma fase que eu só queria ficar dentro de casa e chorando, porque eu não encontrava sentido para minha vida, né? Eu não encontrava razão para minha vida. Eu não sabia nem por que eu existia. Eu pensava comigo, por que eu existo? Porque a minha vida, tudo era escuridão. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu só via escuridão. E aí foi quando eu percebi que nada daquilo ia resolver o meu problema, né? Que aquilo não ia resolver o meu problema, não ia adiantar. Foi quando eu recebi um convite, né, para ir em um local. E no começo eu não quis ir, né? Porque eu achava que nada mais tinha jeito, né? Que não ia resolver meu problema. Mas mesmo assim eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que realmente eu estava num local diferente. E que havia uma solução para mim. Porque logo quando eu entrei nesse local, eu percebi a alegria das pessoas. No olhar, nos gestos, né? E eu vi que aquilo que eu estava buscando nas festas, nas baladas, eu podia encontrar ali. A cada dia eu fui melhorando. Eu não sentia mais desejo de morrer. Eu já comecei a sentir vontade de viver. Eu não chorava mais. Aquela tristeza que eu sentia, eu já não sentia mais. Uma coisa que eu lembro é que assim, eu comecei a ficar motivada para fazer as coisas. Eu tinha disposição, inclusive que nessa época que eu estava só chorando, né, que eu estava nessa fase de depressão, eu não tinha vontade mais de fazer mais nada. Eu não tinha disposição. Era um cansaço que eu não sabia de onde vinha, né?
E aí eu comecei a ter disposição para fazer as coisas, motivação. E o principal, eu comecei a dormir bem, né? Porque eu já não dormia mais. Os vultos que eu vi, eu já não vi mais. Hoje eu tenho um casamento feliz. Eu tenho uma vida feliz em todos os sentidos. Eu tenho a motivação para o meu dia a dia. E essa paz que excede todo o entendimento é o Espírito Santo. E o segredo para encontrar essa paz eu aprendi na Igreja Universal. Meu nome é Fernanda Pedroso, eu tenho 41 anos e sou empresária. O meu pai, ele frequentava o espiritismo, ele servia os encostos. Naquela época eles chamavam de centro de mesa branca e meu pai exigia que nós frequentássemos as sessões espíritas com ele. A minha mãe, ela não ia, né, até então, nós íamos com meu pai. E dentro dessas sessões espíritas a gente via as manifestações dos encostos nas pessoas e aquilo trazia mais medo pra gente, porque a gente ainda era muito criança nessa época, né? Eu sofria com muitos problemas, com depressão, era uma criança muito angustiada, uma criança muito medrosa, eu tinha medo de tudo, ao ponto de eu não ir à cozinha tomar um copo d'água porque eu tinha muito medo de ouvir vozes, de ver vultos, porque eu sofria muito com essa questão, eu ouvia muitas vozes dentro de casa. Eu via vultos pela casa e aquilo me aterrorizava, me causava muito medo, ao ponto de eu não andar dentro da minha própria casa sozinha porque eu tinha medo daquilo. E nessa época eu sofria com muitas doenças, tinha fortes dores no corpo que os médicos não descobriam a causa. Eu também tinha muitos problemas de enxaqueca, eu tinha muita enxaqueca quando eu era criança, eu ficava hospitalizada e aquilo não solucionava o meu problema. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite da minha mãe, porque nessa época que meu pai frequentava o espiritismo, ela já ia na igreja escondido. E ela vendo, né, aquela questão minha desde criança se agravando, ela começou a me levar escondido também para a igreja com ela. Logo quando eu comecei a participar dos cultos, né, eu comecei já a passar pelo meu processo de libertação. Eu comecei a ficar livre, né, das enfermidades, das dores de cabeça que eu tinha. Na época também apareceu nódulos pelo meu corpo, desde criança eu tinha nódulos nos seios. E quando eu comecei a frequentar a igreja, né, as reuniões, eu comecei a receber a cura. E aí, né, eu recebendo, né, a cura, eu queria algo mais, né? Aquilo foi fazendo muito bem para mim, então eu queria me aprofundar mais naquilo, porque estava sendo muito bom para mim, uma experiência que eu não tinha tido até então. E dali para frente, eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a frequentar mais as reuniões. E nessa época, até meu pai também começou a frequentar. Teve um domingo que ele, do nada, ele desceu e só pediu pra minha mãe aprontar a roupa dele. Ele falou, olha, hoje eu vou no culto com vocês. Era um domingo de manhã. E quando o Espírito Santo desceu sobre mim, ali eu descobri o meu valor. Ali eu vi o quanto eu era preciosa aos olhos de Deus e que eu mesma não enxergava aquilo do meu valor. Então aquilo pra mim foi algo glorioso. Aquela paz nunca mais saiu de dentro de mim. Hoje eu tenho uma vida transformada. Para quem tinha muitos complexos, né? Eu achava que não ia chegar em lugar nenhum. Eu conheci o meu esposo, eu me casei. Nós tivemos uma filha. E de lá para cá, o Espírito Santo só tem me trazido paz, alegria, hoje eu tenho harmonia dentro de casa. Então hoje toda a minha família está na presença de Deus. Meu pai também serve na obra de Deus, os meus irmãos estão na presença de Deus. Então o maior patrimônio que a gente recebeu foi o Espírito Santo. Hoje eu faço parte da Escola Bíblica Infantil e hoje o trabalho com as crianças é muito importante porque a gente recebe na igreja crianças muito carentes, crianças que passam por problemas dentro de casa igual eu passava. E hoje, pelo Espírito Santo, eu consigo passar a minha experiência para essas crianças, falar para elas a importância de elas continuar na presença de Deus, a importância delas buscarem a presença de Deus todos os dias, para que elas venham ter ali o alicerce que só o Senhor Jesus pode dar para elas. O Espírito Santo para mim é tudo, né? É o meu alicerce, a minha base. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu não consigo me ver mais sem o Espírito Santo dentro de mim. Não há vida, para mim não há vida sem o Espírito Santo. Ele é tudo. Você já reparou que a nossa vida
é marcada por lugares que marcaram bons momentos, lugares que trazem lembranças de dias difíceis. Muitos já passaram e outros ainda farão parte de sua vida. E existe um lugar de lições extraordinárias, com o poder de revelar quem realmente somos. Mas que lugar é esse? O lugar revelador. Nesta quarta-feira, especialmente 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Encontre locais e endereços pelo localizador universal.org/localizar. Quarta-feira agora, você é meu convidado aqui no Templo Maior, principalmente às 19 horas, falando sobre um lugar revelador. Vai ser muito forte. Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso e daremos sequência nessa quarta-feira. Vamos lá com o pastor Nixon, com nomes de pessoas que estão ligando para a gente. Pastor Wilton Gabriel ligou para cá e ele disse: comecei a participar das reuniões e entendi que preciso de Deus, estarei nesta quarta-feira. A Penélope diz assim: tenho sido escrava das minhas vontades e não quero mais viver assim, estarei indo nesta quarta-feira às 19 horas. E também o Roger, ele diz assim: tenho errado sempre nas minhas decisões, não quero mais ser refém das minhas vontades e estarei nessa quarta-feira. Essa pessoa pode seguir ligando, nós estamos aqui para atendê-la. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor com mais nomes, tá? E pessoal, falamos da quarta, mas sexta-feira agora também nós viveremos esse propósito especial. Tá aqui, ó. A corrente do mal debaixo dos meus pés, porque nós vamos estar determinando até a última sexta-feira do ano que se cumpra essa palavra. Eu vou colocar uma imagem para você da palmilha com o versículo. Olha o que diz a palavra de Deus. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. O que nós entendemos? Esse versículo, ele mostra para a gente que o único lugar onde o diabo tem que estar é exatamente debaixo dos seus pés. E talvez hoje, você que tem estado debaixo dos pés dele, você tem estado dominado por um vício, a depressão, as crises de ansiedade, a inveja que tem pisado em você, uma maldição que você está carregando e que você não consegue sozinho ou sozinha vencer isso, se libertar disso, e você precisa de ajuda. Sexta-feira agora, nós vamos determinar que o mal, ele seja colocado debaixo dos seus pés. Nós vamos pisar nesse mal, na inveja, nas maldições, nos feitiços, na bruxaria, na feitiçaria, e eu vou realizar nessa sexta-feira a reunião às 19 horas em jejum. Eu vou abrir o jejum antes, né, na parte da tarde, e às 19 horas, quando eu começar a reunião, eu vou fazer essa reunião em jejum em seu favor. Aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Nós vamos assistir relatos, resultados de pessoas que alcançaram essa libertação. Eu já volto. O que a senhora pode falar dessa reunião de sexta-feira na vida da senhora? Eu cheguei aqui com muita depressão mesmo, vontade de morrer, não tinha vontade de viver. E eu cheguei no Aprende Sexta-feira, né, que foi uma corrente que eu tive uma libertação, assim, foi longa, mas graças a Deus eu se libertei. Eu cheguei doente, não dormia à noite, não gostava que chegasse à noite. Eu tinha tristeza quando começava a chegar escurecendo, porque eu não dormia mesmo. Eu ficava a noite inteira na janela, olhando a rua. Quando eu não estava aguentando, eu chegava a deitar. Mas quando eu começava a pegar no sono, eu acordava com um pesadelo, caindo, andando, sabe? Um terror. Doente, com câncer, né? Tinha problema de ver assim, carretando mesmo,
Situação muito difícil. Como que a senhora chegou na igreja? Foi alguém convidou a senhora? Como é que foi? Uma vizinha, ela convidou eu, né, para a igreja. Aí foi difícil eu chegar, né, porque eu tinha muito maus olhos, né, com as informações que o povo falava, né. Então eu cheguei com muito orgulho mesmo, mas graças a Deus, gente, eu fui liberta, porque eu sofri, foi muitos e muitos anos sofrendo, porque a depressão, aí eu tive a depressão pós-parto também, que foi uma depressão que a gente não consegue ficar em casa, eu já não dormia à noite, aí levantava de manhã, eu saía sem rumo para a rua, e só pedindo a Deus que, assim, eu falava até com Deus, meu Deus, eu sou uma pessoa que eu não valo nada, eu não presto, que nem para morrer eu presto. Eu peço tanto para o Senhor me tirar, mas eu sou tão ruim que nem para morrer eu... A senhora, quando falava com Deus, pedia para Deus tirar a vida da senhora? Falava para tirar, porque nem para morrer eu prestava. Eu achava uma pessoa... totalmente. E saía sem rumo, gente. Eu saía de manhã e voltava à noite. Andava na rua, andava sem rumo. Eu queria se... Ficava sem comer? Ficava andando. Quanto tempo faz que a senhora chegou na sexta-feira? Hoje a senhora falou que faz sexta, domingo e quarta-feira. Quanto tempo faz que a senhora uniu esses dias, faz essa corrente? Hoje já faço 25 anos que eu estou na presença de Deus, graças a Deus. Hoje, gente, eu ajudo quem precisa de ajuda, que também sofre como eu sofri, com depressão. E muitos chegam até aqui também, é liberto também, com problema de depressão. E hoje está na presença de Deus, chegou como eu, né? Cheguei, sofrendo muito. E hoje a gente ajuda quem precisa de uma palavra, né? E a gente traz aqui também para a corrente de libertação. Hoje a senhora tem paz? Hoje eu tenho paz, hoje eu amo dormir. Hoje, gente, eu durmo, eu amo dormir mesmo, sendo que eu não conseguia dormir e não gostava da noite. Hoje dorme? Hoje eu durmo bem, graças a Deus. Hoje Amém. Eu tenho paz. Amém. Qual o seu nome? Maria. Essa reunião de sexta-feira na sua vida, qual foi a mudança? Então, pastor, eu cheguei na igreja, eu já vinha desde a infância com muito problema, né? Desde a separação dos meus pais. Então, eu guardava mágoa do meu pai, eu tinha raiva dele, porque ele abandonou a gente. E eu cresci assim, com ódio, com mágoa, desejo de suicídio. Desde criança, eu pensava em tirar minha própria vida, eu planejava tirar minha própria vida, e já cheguei a tomar remédio para isso. Eu preparei um veneno, mas meu irmão não deixou, chegou na hora. Você preparou um veneno para tomar e seu irmão chegou na hora? Aí ele chegou na hora e ele bateu e derrubou, né? E assim eu fui crescendo a infância toda, né? Na adolescência eu me envolvi com uma pessoa, aos 13 para 14 engravidei, tive a primeira gestação de gêmeos, fui vivendo com essa pessoa, só um problema, né? Conflitos, e ele também tinha problema de vícios. Eu era uma pessoa muito nervosa, comecei a fumar aos 11 anos de idade, comecei a beber, então eu bebia muito, acordava às 5 horas da manhã e já começava a tomar beber, né? E assim foi o sofrimento. Eu frequentei várias igrejas, muitos centros, cartomante, tudo para entender o que acontecia, do porquê eu existia, porque eu tinha raiva disso. Você estava sofrendo tanto que onde falavam você ia, buscava ajuda, você bateu em muitas portas. Muitas portas, muitas. E nem nos centros eu encontrava a resposta. Você tem que desenvolver. Aí o rapaz falou assim, vamos fazer um trabalho. Aí eu falei, eu não vou fazer trabalho. Aí fui no médico, o médico falou assim, vou te dar um remédio. Eu sabia o que acontecia, eu sabia que existia algo de errado em mim, mas eu não queria ser escrava de um remédio, porque eu via que já mandava lá pro lado psiquiátrico, né? Então, para internar, né? Então eu não aceitava. Então quando eu cheguei aqui, que eu conheci esse trabalho através da sexta-feira, primeiro dia eu tive paz. Já no primeiro dia? Primeiro dia já tive paz. Eu era uma pessoa que de 15 em 15 dias eu ficava trancada num quarto, eu não queria ver ninguém, não queria saber dos meus filhos, minha mãe que cuidava para mim, a cada 15 dias acontecia isso. Então, era muito sofrimento, era muita coisa, bagagem ruim que carregava dentro de mim. E quando eu cheguei aqui, que eu entrei nessa porta, eu já dormi aquele dia muito bem. Aí depois falei, vou de novo.
porque foi bom para mim, né? Aí comecei a perseverar. Aí fui me libertando dos vícios. Meus filhos eram todos doentes. Eu tinha problema de bronquite asmática, eu fui curada. A minha filha também tinha problema de bronquite asmática, foi liberta também. A minha outra filha tinha um problema nas pernas que paralisava, e os médicos não sabiam. O meu filho, ele tinha uma dor de cabeça que todos os dias, 5 horas da tarde, ele gritava. O médico também não tinha solução. Comecei a trazer eles na IBI e aí eles foram se libertando. E quando eu cheguei, eu perseverei nessa corrente, perseverei também, me orientaram a vir quarta e domingo. Eu perseverei na quarta e domingo. Então você vinha, sexta, mas também já entendeu que precisava vir quarta e domingo para buscar a presença de Deus. Sim, eu já entendi, fui orientada. Olha, a senhora tem que vir quarta, a senhora tem que priorizar sexta-feira e domingo, esses 3. Se a senhora priorizar, Deus vai abençoar a senhora. Então eu comecei a vir. Hoje, graças a Deus, eu estou liberta, né? Graças a Deus eu tenho paz, não tenho mais problemas com remédio, não tenho tipo de remédio nenhum que eu preciso tomar. Meus filhos estão bem, graças a Deus, eles estão servindo a Deus, são libertos. Hoje a paz. Hoje... Você não toma mais remédio, você dorme bem? Não tomo mais remédio, durmo bem, graças a Deus, tenho paz, não tenho problema assim, dessa ordem, né? Meus filhos também têm paz, dormem bem. Daquele dia em diante a minha vida espiritual andou e tudo evoluiu na minha vida, tudo Deus foi abrindo as portas, foi abençoando, foi uma coisa assim maravilhosa, foi uma libertação assim, vocês não têm noção. O perdão, ele abre assim, as portas imediatamente, não tem como. Hoje tem paz? Hoje tenho paz, meus filhos estão abençoados, então Deus abençoe em tudo. Mudou tudo. Mudou tudo, transformou tudo. Deus te abençoe muito. Você sente que não tem como escapar, oprimido por tantos problemas. Pisaram as suas esperanças e parece que você não pode fazer mais nada para resolver. Mas quem disse que você não pode? Dentro de você, talvez sufocado, existe um poder capaz de reverter qualquer situação. A sua fé. A força que traz Deus para a sua guerra e faz o problema estar com os dias contados. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O que tem tentado destruir você será aniquilado. E este momento está para chegar. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente O Mal Debaixo dos Meus Pés. Às 6, 7, 10, 12, 15, 17 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. A libertação que essas pessoas alcançaram, você também pode alcançar. Se você deseja a nossa ajuda, nessa sexta, 6 da manhã, 7, às 10 da manhã, meio-dia, às 15, 17 horas e o horário principal às 19 horas, aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Vamos lá na central, o pastor tem nomes de pessoas que estão ligando e que nós vamos incluir aqui na oração, por favor. Pastor Wilton, quem ligou para cá e vai estar conosco é a Anne. Ela diz assim: meu irmão está no vício das drogas. Não sabemos mais o que fazer com ele. Estarei levando ele nessa sexta-feira. Ligou para cá também a Mila e ela diz assim: meus pais estão separados e ambos estão com problemas espirituais. Estarei indo às 19 horas por eles. E a Mariane diz assim: meu irmão está com vícios também nas drogas, outra pessoa agora na cocaína, e ela diz: estarei nessa sexta-feira levando uma peça de roupa por ele. Pastor Wilton. Obrigado. Daqui a pouco, o momento da oração. E eu quero falar com você, a produção pode até colocar na tela cheia para a gente. Nós vamos iniciar, a partir dessa segunda-feira agora, essa caminhada da fé rumo à fogueira santa no jardim do Getsêmani. Pode deixar. Aí você vê todos os meios a qual você pode assistir, né? Você pode ir no Facebook, buscar no Facebook Igreja Universal, você vai assistir a oração, no TV Universal, lá no Univer, no canal, na CNT, você pode assistir também, pelo YouTube,
né? Na TV Templo. Tem vários meios a qual você pode assistir. A caminhada da fé, ela vai se iniciar segunda agora, no nosso horário aqui, às 21h30, às 9h30 da noite, e na terça-feira, já nessa terça-feira, eu vou estar entrando, conectado juntamente com o Bispo Renato, os bispos e pastores lá de São Paulo, desde o Templo de Salomão. O bispo vai orar lá no templo e eu estarei aqui representando o estado do Amazonas. Então, você pode acompanhar nessa terça-feira, às 21h30, nós estaremos unindo forças, orando nesse propósito da Fogueira Santa rumo ao Getsemane, um lugar de revelação. Vai ser muito forte, né? Prepare, por favor, o seu copo com água. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Nosso poderoso Deus, invencível em todas as batalhas, pedimos que o Senhor venha entrar na batalha desta pessoa, esta que tem batalhado com problemas na família, problemas de ordem conjugal, pessoas, meu Deus, que têm derramado lágrimas constantemente, pessoas, meu Pai, que estão acometidas de doenças que inclusive os médicos não têm conseguido diagnosticar a causa. Por isso o desespero tem batido no coração dessa pessoa. Então socorra. Tu és o Deus que promete e cumpre. O Senhor promete socorrer a quem te clama. Então socorra agora esta pessoa, trazendo a ela não apenas o alívio, mas uma verdadeira libertação. Traz a ela, meu Deus, eu te peço, vida nova. Consagramos a Ti esta água e através do uso dela aconteça a manifestação do Teu poder. E todo o que crê diga amém e graças a Deus. Beba com fé. Que Deus abençoe o pastor João Carlos, o pastor João Luiz, que sempre estão unindo a fé conosco aqui. Bem, diante do que falamos, o convite está feito nessa quarta-feira. Você é o nosso convidado, às 19 horas, né? Sexta agora, nós estaremos pisando no mal, determinando a libertação de todos, principalmente às 19 horas. E eu quero coloca aquela imagem novamente da caminhada. Eu quero convocar você a participar conosco dessa caminhada da fé rumo à Fogueira Santa no Jardim do Getsemane. Nosso horário aqui no estado do Amazonas, a partir das 21h30. Nesta segunda-feira daremos início e já nessa terça-feira eu estarei entrando em oração juntamente com o Bispo Renato, a equipe de bispos e pastores lá de São Paulo, do Templo de Salomão, e nós estaremos aqui representando todo o estado do Amazonas. Se prepare para essa terça-feira, às 9h30 da noite, tá bom? Bem, estamos chegando aos momentos finais da nossa participação. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e até logo mais. Vai começar o maior período de intercessão por transformações de vidas. E agora, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. A partir desta segunda-feira, dia 17, o início da caminhada da fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, canal 10.1, na Grande São Paulo, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.